Você já viu uma obra pública ser anunciada como o grande salto de uma região antes mesmo de existir obra de verdade acontecendo aos olhos da população? Já viu um investimento gigantesco aparecer com números redondos, frases bem ensaiadas, foto de assinatura, e quando você olha com calma para a cronologia, dá aquela sensação incômoda de que as datas não conversam entre si? Hoje a gente vai destrinchar um caso que mexe com o coração logístico e econômico de Pernambuco, a dragagem do Porto do Recife. E o que parece à primeira vista uma notícia positiva, finalmente vai sair, esconde uma pergunta que precisa ser feita em voz alta. Por que existe uma movimentação orçamentária pesada antes do início efetivo da obra? O que está sendo comprometido, planejado ou formalizado no papel antes de a primeira draga entrar em ação? O anúncio oficial fala em investimento de 100 milhões de reais, e junto desse número veio uma promessa técnica grande: dragagem de manutenção e readequação do acesso aquaviário do complexo portuário com profundidade mínima de 12 metros, calado operacional de 10,7 metros, canal de acesso com 240 metros de largura e bacia de manobra de 500 metros de diâmetro. Isso, em teoria, permitiria operar navios de até 210 metros de comprimento, aumentando a margem de segurança nas manobras e abrindo espaço para ganhos de eficiência logística. Em termos simples, navios maiores, menos restrições, mais competitividade, mais previsibilidade para operações e, como costuma aparecer nos discursos, um porto mais moderno e mais atrativo. Só que é exatamente nesses momentos, quando a notícia vem com cara de virada de chave, que o cidadão precisa desacelerar, porque toda grande obra pública tem duas realidades ao mesmo tempo: a realidade do anúncio, que é rápida, fotogênica e fácil de entender, e a realidade do orçamento e do contrato, que é técnica, cheia de termos, repleta de etapas e muitas vezes blindada por linguagem que afasta o público. E é nessa segunda realidade que moram as perguntas certas. A frase que acendeu o sinal amarelo e que quase ninguém explica direito é a seguinte: os recursos destinados à obra incluem 54,1 milhões de reais empenhados em 2025 e 45,8 milhões previstos para 2026, com início das obras programado para até março de 2026 e conclusão estimada para maio de 2027. É aqui que nasce a dúvida que qualquer pessoa comum teria. Como assim empenhado em 2025 se a obra começa em 2026? Já pagaram? Pagaram o quê? Para quem? Por quê? E aqui a gente precisa entrar na parte que ninguém gosta, mas que é essencial. No orçamento público, empenho não é a mesma coisa que pagamento. Empenho é um ato formal, um marco administrativo. É quando o Estado assume uma obrigação de pagamento, pendente ou não de condição. Em português claro, empenhar não significa que o dinheiro já saiu do caixa. Empenhar significa que o Estado reservou e comprometeu o orçamento para uma obrigação específica. Depois disso, normalmente vêm as outras etapas: liquidação, que é quando se comprova que o serviço foi prestado conforme o contrato, e pagamento, que é quando o dinheiro efetivamente é transferido. Então, sim, é possível e em muitos casos é comum haver empenho num ano e execução física mais visível no ano seguinte. Mas isso não significa que não tem nada acontecendo. O empenho é o momento em que o dinheiro público deixa de ser uma intenção abstrata e vira obrigação concreta, vira compromisso, vira amarração formal. E quando se diz que existe 54,1 milhões empenhados em 2025, isso não é um detalhe pequeno. É um valor enorme para aparecer como frase solta num anúncio, como se todo mundo fosse obrigado a entender o orçamento público no mesmo nível de quem trabalha com isso. A pergunta séria, então, não é roubaram. A pergunta séria é: qual obrigação foi criada em 2025? Com qual objeto? Quais entregas? Qual contrato? Quem é o favorecido? O que foi medido? O que foi liquidado? E o que foi pago? Porque a diferença entre transparência e propaganda está exatamente aí, na rastreabilidade do caminho do dinheiro, não no brilho do anúncio. E quando a gente começa a juntar as peças do que já está público, fica ainda mais interessante. Nos registros de editais do Porto do Recife, aparece um edital específico para a contratação de uma empresa especializada para a execução das obras de dragagem, com valor estimado de R$ 97.773.701,32.
E além disso, existe edital de supervisão das obras de dragagem com valor estimado de R$ 2.227.298,68. Você soma os dois e chega muito perto mesmo dos 100 milhões que viraram manchete. Isso sugere que o número não caiu do céu. Ele parece refletir um pacote, execução da obra principal e um braço de supervisão técnica. E isso muda o foco do debate, porque se existe um pacote técnico real, a questão não é se tem ou não tem obra. A questão vira como esse pacote está sendo executado no tempo. Em que fase está cada contrato? Qual parcela está empenhada? Qual parcela foi liquidada? Qual parcela foi paga? E qual parcela está inscrita como obrigação para o futuro? Porque é isso que separa boa gestão de apenas boa narrativa. Agora, alguém pode dizer, tudo bem, existem etapas preparatórias. Sim, e isso pode ser verdade. Antes da dragagem aparecer de forma visível para o público, existe um pré-jogo que custa caro. Há levantamentos hidrográficos e batimétricos, há planejamento técnico e mobilização de equipamentos e logística, há exigências de seguros e garantias contratuais, há estrutura operacional e há condicionantes ambientais. Além disso, fiscalização e supervisão não são acessórios, são parte essencial de uma obra séria. E monitoramento ambiental, quando existe, também tem custo e antecedência. Mas é aqui que entra o ponto decisivo. Pode ser normal, não é explicação. Explicação é documento, explicação é clareza, explicação é publicar de forma compreensível para o cidadão comum aquilo que de fato está sendo feito antes do início operacional anunciado. Porque a população não é obrigada a ficar no escuro diante de uma cronologia que, do jeito que é apresentada, parece confusa. Quando você solta a palavra empenhado sem traduzir e sem detalhar, você cria o ambiente perfeito para a desconfiança. E quando a desconfiança cresce, a confiança cai. E quando a confiança cai, qualquer narrativa vira possível, inclusive as mais irresponsáveis. A transparência ativa é justamente o antídoto para isso. Então, se o poder público tem segurança de que tudo está correto, a solução é simples. Publiquem a lista dos empenhos relacionados a esse projeto, com o número de empenho, data, valor, unidade gestora, favorecido e descrição do objeto. Publiquem o contrato completo com o cronograma físico-financeiro, porque aí a população entende o que ocorre antes do início operacional anunciado. Publiquem um modelo de medição, porque dragagem não é achismo, é batimetria antes e depois, critérios de afeitação, tolerâncias técnicas, validação e auditoria. Publiquem como funciona a fiscalização, quem fiscaliza, com que periodicidade, com que relatórios, com que parâmetros. Publiquem de forma clara o que está liquidado e o que está pago, porque é isso que mata a dúvida na raiz. Repara como a cobrança aqui é objetiva e justa. Não é ataque pessoal, não é acusação genérica, é exigência de governança e transparência compatíveis com um investimento desse tamanho. Em democracia, uma obra de 100 milhões não pode viver de frase pronta e termo técnico sem tradução. A população não tem obrigação de confiar, ela tem direito de ver. E tem mais um ponto que muita gente ignora. O empenho é o ponto sem volta do orçamento. É o momento em que o Estado cria uma obrigação, e a partir desse momento surgem riscos que não são teóricos. Risco de objeto genérico demais, risco de entregas mal definidas, risco de cronograma confuso, risco de aditivos futuros que ninguém acompanha, risco de medição mal explicada, risco de uma obra virar novela. E toda novela costuma começar do mesmo jeito. Anúncio bonito, números grandes e uma cronologia que o cidadão comum não consegue acompanhar. Por isso, a pergunta central precisa ser repetida até existir resposta com um dado verificável. Se a obra tem início programado para até março de 2026 e conclusão estimada para maio de 2027, o que exatamente foi empenhado em 2025? Com qual objeto? Com qual entrega? E qual parte disso já foi liquidada e paga? Porque 100 milhões não são do governo, são do povo. E o povo tem direito de saber onde cada real foi comprometido, onde cada real foi medido e onde cada real foi pago. Se você acha que isso merece clareza total, compartilhe, marque quem precisa responder e cobre transparência com perguntas específicas. Empenhos, contratos, cronograma físico-financeiro, medições e pagamentos. Obra pública não se fiscaliza pela foto, se fiscaliza pelo documento.